Em dezembro do ano passado, algumas pessoas da cidade de Wuhan, na China, estavam sofrendo de pneumonia, porém os remédios comuns não estavam funcionando e o vírus que causou essa pneumonia até então era desconhecido. O mundo foi notificado de que algo estava errado. As autoridades chinesas informaram a OMS sobre os casos. Todos esses casos tinham algo em comum. Mais de 30 pessoas já estavam contaminadas. No dia 7 de janeiro, os chineses confirmaram que esses casos foram causados por um novo tipo de coronavírus. O coronavírus causa sintomas parecidos com os da gripe, como tosse, febre e dificuldade para respirar. Além disso, algumas pessoas dizem sentir dores de cabeça, dores no corpo, congestão nasal e diarreia, e em outros casos pode causar pneumonia e até falência dos rins. E se trata de uma doença severa, principalmente em idosos. Após chegar de viagem com seu esposo, Poliana Andresa relata os momentos de dificuldade que viveu após testar positivo para a Covid-19. Não só eu, como meu esposo. Nós viajamos no mês de fevereiro e voltamos com o vírus. Ele os sintomas tipo de gripe, febre, dor de cabeça, dor no corpo e falta de apetite. Já eu fiquei sem sentir cheiro, sem sentir gosto até hoje. Já faz mais de 30 dias que estou assim. E é difícil, gente. É muita dor nas costas, é muita dor de cabeça, é muito complicado. Fizemos o teste do SWAP, passamos 14 dias em casa sem sair para nada, canto nenhum. E após esses 14 dias, retornamos ao hospital para fazer o teste de sangue, para podermos sair, para comprovar que o vírus não estava mais no nosso sangue. Mas, gente, fique em casa, se cuide. Nós podemos ficar em casa, né? Não são todos que têm esse privilégio de ter esse vírus e poder ficar no conforto da sua casa. Muita dor de cabeça, muita dor nas costas, dor nas pernas, você não tem força para sentir. É muita falta de ar. Não que precisou ser internado, mas eu senti. Mas nada sério. Você fica com muito desconforto para dormir. Mas nós vencemos o Covid. Graças a Deus. Muita gente, é claro, conseguiu se recuperar, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Cerca de 40 pessoas na cidade perderam a batalha para a Covid-19. Famílias que tiveram alegrias superadas pelo vírus e famílias que não conseguiram se despedir da forma que gostariam. Uma família feliz e uma perca irreparável. Esses são um dos 40 rostos levados pela Covid-19 só aqui em São Bento do Una. O vírus não é brincadeira. Genali, como foi que vocês perceberam que o seu pai não estava bem e que ele mesmo percebeu que tinha sido acometido pelo vírus? Os primeiros sintomas foi apenas uma febre de 37 graus, que ele sempre foi muito dramático. Ele é o tipo de pessoa que nunca precisou nem ir no dentista. E de uma hora para outra veio o vírus e tudo isso aconteceu. Mas o primeiro sintoma foi a febre, apenas um febril, né? Para 47 anos, para uma pessoa adulta. E aí ele dizia a gente que estava com muita febre. E eu fiz meu exame primeiro, com 3 dias depois, ele, minha mãe e meu irmão resolveram fazer. E ele foi com meu irmão no colo. E ele olhou para minha mãe e disse: olha, Catarina, tire ele do meu colo, que eu não estou aguentando, eu estou muito cansado. E nisso ele não queria ir no hospital. Só que chegou o momento dele pedir para ir ao hospital. Aí a gente falou com a secretária de saúde
E ela pediu pra gente ir num postinho mais próximo. Ele estava na casa da minha tia e a gente levou ele para o postinho da Rua da Balança. Quando chegou lá, que ela viu que ele era diabético, hipertenso e obeso, ela disse, olha, corra para o hospital. Aí ele foi. Aí quando chegou lá, ele já foi sendo internado, botaram ele no oxigênio. E aí no primeiro dia ele se adaptou, estava tudo bem. Mas de uma hora para outra se agravou. Então, ele mesmo que ligou pra gente, 1h17 da manhã, avisando que iria ser entubado. E aí que precisava de uma UTI, mas não tinha UTI disponível. E aí começou a dificuldade. E nisso, vale lembrar que ele piorou, e a doutora Michele sempre dizia, Catarina, peça para Genário soltar o celular que está atrapalhando a recuperação dele. Então, para quem está doente, já é um lembrete, né? Que isso aqui é que incomoda o nosso corpo. Então, a gente com essa doença precisa relaxar totalmente, descansar, esquecer o mundo e pensar só em si, porque eu acredito que isso atrapalhou muito a evolução do vírus. E aí foi ao contrário, né? Ele precisou ser transferido e foi transferido. A gente teve uma maior dificuldade. Conseguimos levar ele para o Santa Efigênia, que é um hospital particular. E chegando lá, o médico daqui ligou dizendo que conseguiu uma vaga no regional. A gente foi para o regional, mas chegando lá fecharam as portas, não aceitaram ele, porque não tinha vaga. E daí voltamos para o Santa Efigênia. Ele ficou lá internado 4 dias e depois conseguimos uma vaga para a melhor UTI do Mestre Vitalino. E ele foi onde ele morreu. Ao todo, quantos dias ele passou na UTI? 13 dias. E como era que vocês faziam para buscar por informações? Todos os dias, os médicos, graças a Deus, que na época que ele estava, eles davam notícias. Todos os dias, 6 horas, a gente tinha a notícia dele. Mas hoje está tão difícil de notícia. Muito difícil. Tem familiar que nem receber ligação recebe. É muito triste. As coisas estão só piorando. Infelizmente, o vírus ele está pior do que a época do meu pai, porque meu pai morreu dia 28 de maio. A gente já está em março, daqui a 2 meses faz 1 ano. A gente já está 1 ano nisso. Perdi meu pai, perdi meu avô e tantas pessoas conhecidas, né? Genali, como foi receber a notícia? Eu estava em casa, eu e minha mãe, somente. E meu irmão estava na casa da minha tia, eu acho. Tava na casa da minha tia. E era 10h17 da manhã. Eu estava lavando os pratos, só eu e ela. Meu Deus, nesse dia eu acordei tão positiva. Acordei com gás, fui lavar os pratos, ela foi lavar a roupa, porque a gente dispensou a menina que ajudava a gente. E eu pensei que não, o celular toca, o fixo, que sempre ligava às 6 horas, da assistente social. Aí, mãe gritou, Genali, o hospital ligando, coisa boa não é. Aí eu disse, não mãe, atende, pode ser eles querendo dar que o povo diz que é a droga, né, o remédio forte. Eu disse, não, pode ser para dar o remédio. E nisso, ele estava tomando 2 ml desse remédio. E de uma hora para outra, ele foi para 30 ml. Então, no laudo, tem que ele morreu do corona e também infarto. E qual foi o primeiro impacto da notícia? Eu fiquei sem acreditar. Minha mãe chorava, eu não conseguia chorar. Eu disse, mãe, não foi. Aí a gente foi pra casa da minha tia pra pegar ela, pra gente ir. Só que quando eles ligam e já pedem o familiar no hospital, a gente já imagina que seja a notícia, né? Porque há 8 dias a gente tinha passado pela mesma coisa com o meu avô. Justamente 8 dias depois, meu pai morreu. E eles ligaram pra mim, eu tava dormindo, quando foi com 2 horas depois, eles ligaram pra avisar que meu avô tinha morrido. E do meu pai foi da mesma forma. Aí a gente foi pra Caruaru, pro Mestre Vitalino, e esperou, e o médico vai avisar. E foi muito difícil, porque ele era o pilar da casa, mesmo ele morando em Recife, mas era um pai, um bom filho, ele era tudo, mas é o que Deus quis, né? Infelizmente a morte é uma das certezas da vida, e a gente tem que aceitar
pedir a Deus conforto e graças a Deus, Deus nos deu muito conforto. Sinto falta, é um pai. Nunca vai deixar de ser meu pai, mas o conforto que Deus me dá diariamente a mim e a minha família, eu acho que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, a fé. A fé, ela move montanhas. E quando meu pai estava no hospital, todos os dias, 24 horas eu rezava, coisas que era para fazer desde quando eu nasci. Mas eu estava agora no texto da misericórdia e o padre disse que a dor nos aproxima à oração. E essa é uma das verdades da vida. Porque a gente não pode abandonar os nossos problemas. A gente tem que abraçar os nossos problemas, porque é Ele quem nos faz forte. Então a gente tem que dar valor ao nosso problema. É uma frase muito difícil, dar valor ao problema. Mas é o problema que nos faz forte. E eu mudei de menina para mulher, da noite para o dia. Foi muito difícil, mas estou aqui firme e forte. Genali, diante de tudo que você passou, junto com a família, o que você diz para quem está nos acompanhando em casa? Que não perca a fé. A fé, como eu digo e repito, a oração move montanhas. Então, não fiquei com raiva de Deus e eu digo a vocês, aconteça o que acontecer, não desista, reze. Mesmo seu ente querido na terra ou no céu, você não pode deixar de rezar. Claro que vamos nos cuidar, álcool, máscara, porque o vírus agora, ele piorou, né? É uma situação muito difícil, muito delicada que a gente está passando hoje. E o que eu digo a quem vai me assistir, que reze, somente. Eu acho que a melhor espada hoje pra gente é a oração.